eu ainda aqui posso aqui discordar. Em Cambambe, não sei se existe, não sei, mas eu posso discordar que existem salas de aulas com 100 e tal alunos aqui no município de Cambambe. Eu creio, eu confio na liderança, não é, da Direção Municipal da Educação. Pois, onde é que anda a fábrica ECA? Sumiu. Perímetro irrigado do Mucoso, sem pernas para andar. Pré-bloco, sem pernas para andar. Algodoeira, sem pernas para andar. SATEC, só temos aí estrutura, mas aquilo é algo que não funciona, não produz nada. Segundo os relatos dos mais velhos, dizem que no passado a SATEC foi uma empresa que albergava um universo de 2.000 funcionários. Hoje nem 50 ou 30 funcionários ativos aí. Angola, o MPLA não se intitula, o MPLA é o maior partido de Angola. Esse é mesmo de sentar, você tem que sentar, é o maior partido de Angola. Então, se o governo puder, que estão aí, muitos estão no passivo, imagina na oposição, porque nós sabemos se quem tem olhos para ver e quem vive em Angola com essa realidade, quem é da oposição em Angola é um calcanhar de Aquiles. Se você quiser ver a tua vida comprometida em Angola, é simplesmente se colocar na oposição. Boa noite, que hoje... Sejam todos bem-vindos ao Camba News Frente a Frente. Hoje vamos então debater um tema de real importância para o futuro do nosso município de Cambambe. E o tema em questão é Juventude e Política, perspectivas para eleições de 2027. Pronto, temos como objetivo então deste debate ouvir ideias, propostas e posicionamento das organizações juvenis partidárias sobre os principais desafios do município de Cambambe e o papel da juventude na construção de soluções. E para este efeito temos aqui dois representantes juvenis. No meu lado direito está o representante da UNITA, ou melhor, Jura, e no meu lado esquerdo está comigo o representante da JMPLA em Cambambe. Boa noite, sejam bem-vindos. Ok, muito boa noite a todos que nesse momento nos assistem, e aí eu sou de Brito, meu nome. Ok. Boa noite, Hélder Casal. boa noite e boa noite extensivo a todos os seguidores da página Camba News. Bem, Hélder Casal é meu nome e pronto, vamos aqui hoje então debater assunto relativamente à juventude. Exato. Pronto, antes mesmo de entrarmos naquilo que é o nosso tema, eu gostava aqui de passar a palavra ao Yailson Júlio, que é representante da Jura, para então dizer quem é, apresente-nos aqui a sua personalidade, de onde vem o Yailson Júlio. Tenha bondade. Ok, nesse momento aqui é o Camba News para fazer a representação do Partido UNITA, representando a Jura, que é a Juventude Unida Revolucionária de Angola. Prontos. Fora das vestes, quem é o Yailson Júlio, em poucas palavras? Fora das vestes, Yailson Júlio é professor e empreendedor. Exato. Ok, obrigado. Passo agora aqui para o Hélder Manuel, não é? Representante da JMPLA. Quem é o Hélder Casal, na verdade? Bem, Hélder Casal é um jovem natural de Dondo, funcionário público do Ministério da Administração do Território, exercendo a função de chefe de secção municipal dos transportes e, concomitantemente, primeiro secretário municipal da maior e melhor organização juvenil do país, JMPLA Cambambe. Obrigado. Feita então a apresentação dos nossos convidados, vamos partir para o primeiro bloco, que fala sobre a juventude e política. A pergunta é para ambos: como avaliam, no caso, o estado atual ou o nível de participação da juventude na política em Cambambe? Yailson Júlio. Dizer que a participação da juventude na política em Cambambe é uma participação muito ativa. O jovem do município de Cambambe é um jovem que, na verdade, gosta de envolver-se na política. E porque desde já então, né, queira ou não, o homem por natureza é um político. Pois dizem,
Filosoficamente, há uma expressão que diz homens são politiqué, traduzindo que o homem é um animal político. Então, quer fazendo política ativamente ou não, por natureza, todo ser humano é um político. E isso a juventude de Cambambe não está de fora quando há este desiderato. Sim, Elber Casal. Bem, relativamente a este quesito, dizer que quanto à participação da juventude na política, é bem verdade que só não vê quem não tem olhos de ver, não é? Passa aqui o pleonasmo. Sabemos nós que quando se está a falar de juventude envolvendo-se em política, todos nós temos consciência de que a essa altura a maior e melhor organização juvenil é a JMPLA, independentemente de terem outras forças ou outras organizações juvenis no nosso país, e nós aqui em Cambambe temos noção de que os jovens são de facto partícipes naquilo que têm sido as ações relativamente à política. Sente-se satisfeito com a participação? De facto, sim, como líder, não é? Sinto-me bastante satisfeito, e hoje ainda tive uma prova disso, não é? Porque hoje o Comitê Municipal da JMPLA em Cambambe teve então o ensejo de realizar o seminário de formação de dirigentes e quadros da JMPLA, não é? Por sinal, uma formação político-ideológica, na qual tivemos aí uma média de 108 jovens, não é, que participaram desta mesma formação. Muitos jovens dizem que já não acreditam na política. O que é que os partidos, não é, têm feito para então reconquistar esta confiança? É isso. O papel de nós, como políticos, sempre é conversar com a juventude, moralizar a juventude. Porque, tanto que, se a gente ficarmos atentamente nas eleições passadas de 2022, constatou-se um número de absentismo total no campo político, porque hoje a população tem aquele preconceito em mente que os políticos simplesmente lutam pelos seus bolsos, lutam pelos seus haveres, princípio, precisam de todo, mas quando estão aí, deixam lá a juventude a sua mercê. Mas isso não é a verdade. Geralmente, todos nós devemos ser fazedores da política, cada um de nós deve dar o seu contributo, porque desde os tempos remotos, a juventude sempre foi a pessoa que esteve no auge da política ou dos acontecidos, dos factos. É só a gente recuar na fase colonial para a gente correr com o jogo colonial em Angola, foi a participação da juventude. Assim, no decorrer da história, sempre foi a juventude aí em primeira instância. Então, a juventude não pode se ver muitas vezes desgastada ou frustrada simplesmente. Mas, de algum caso, ou de algum modo, muitas vezes há alguma razão, porque o que a gente vê? Muitas vezes, no momento, assim, a juventude é muito utilizada ou muito usada e depois, em algumas circunstâncias, vem esta juventude que é jogada à sua mercê sem oportunidades, por mais de escola, por mais de emprego. Então, muitas vezes isso, de certo modo, deixa a juventude um pouquinho frustrada e não querer se inclinar na política, porque acham que a política praticamente é um jogo na qual alguns querem tirar proveito explorando a classe mais baixa. Bem, tal conforme fez menção aqui o meu colega de painel a princípio, não é? De que a juventude é a maior força juvenil de toda e qualquer sociedade, no caso. Queremos aqui dizer, né, pelo facto de sermos muitos, não é? Tende então a crescer aquilo que tem sido as necessidades, e sabemos que toda e qualquer ação política deve se refletir, não é, na juventude, porque, bem, vamos aqui falar propriamente do nosso país Angola. Sabemos que Angola é composta maioritariamente por jovens, então por conta disso, não é, nós temos vindo a constatar de que a maior preocupação não é se pura e simplesmente maioritariamente na juventude. E porquanto sabemos nós que, como jovens, como líder juvenil, de facto nós temos responsabilidades acrescidas, não é? E pronto, até o nosso nível, tudo estamos a fazer de modo a não deixar, não é, sequer um ou outro jovem de parte. Queira, se calhar, mencionar uma estratégia que tem utilizado para reconquistar a confiança dos munícipes ou da juventude aqui em Cambambe? Bem, falando propriamente, não é, de uma ou outra estratégia para que a gente venha a reconquistar a confiança, não é? Dizia aí muito bem
o meu colega aqui de painel, que o homem é um ser eminentemente político, porquanto todo homem que se abstém da política, de facto, será governado pelos maus. É óbvio que, como ser humano, não é, todos nós devemos nos interessar à política, não é? Pese embora alguns decidem estar no ativo e outros no passivo. Porquanto nós aqui, como líder, não é, um dos principais pontos, ou então uma das principais linhas orientadoras, não é, tem sido levar a mensagem daquilo que tem sido as ações realizadas pelo Estado. Pronto, sobre a realidade social de Cambambe, quando olham para Cambambe hoje, o que consideram, ou seja, quais consideram os principais problemas que mais afetam a juventude? Falar hoje da situação social do Cambambe é um calcanhar do Aquiles, é lamentável. No outro hora, o Cambambe já foi o centro econômico, a capital econômica do Kwanza Norte. Hoje, infelizmente, Cambambe ficou mergulhada na pobreza, numa fase em que o país está a celebrar os seus 23 anos de paz. E, infelizmente, é o momento em que o Cambambe atingiu o mais profundo nível de pobreza. É só para a gente ver, o Cambambe já foi um polo industrial. Hoje, onde é que anda a fábrica ECA? Sumiu. Perímetro irrigado do Mucoso, sem pernas para andar. Pré-bloco, sem pernas para andar. Algodoeira, sem pernas para andar. SATEC, só temos aí estrutura, mas aquilo é algo que não funciona, não produz nada. Segundo os relatos dos mais velhos, dizem que no passado a SATEC foi uma empresa que albergava um universo de 2.000 funcionários. Hoje nem 50 ou 30 funcionários ativos aí temos. Então, quando a situação econômica do município de Cambambe é mesmo lamentável, é deplorável. Há um maior índice de desemprego da juventude, a falta de oportunidade da juventude, temos o problema praticamente do saneamento básico, também é um problema que afeta a sociedade. Falar de problemas sociais do município de Cambambe é um problema muito grave. Quer dizer, a gente ficaria aqui a debater e nem sei se quanto tempo nos levaria para debater o município de Cambambe. É só ver o município de Cambambe, município satélite do Kwanza Norte, até agora nem temos um hospital municipal. O hospital municipal que o colono deixou já faz anos, são tanto tempo que fica de requalificação, tantos orçamentos já recebeu para requalificação, há mais de 10 ou 12 anos que o hospital recebe verba para requalificação e até agora sem funcionamento, sobre o olhar impávido das estruturas governamentais a nível superior. Hoje tiveram que adaptar o centro municipal como hospital municipal, que muitas das vezes também não tem os serviços funcionais que muito afeta a população. É só para a gente ver, por exemplo, os serviços de raio-x. Muitas vezes até temos, mas se funcionou uma fase, outra fase fica sem funcionar. Um outro problema, temos vendo que abrange os serviços de ecografia. Hoje as nossas mamães gestantes para fazer ecografia é obrigada a percorrer 75 quilômetros até a capital. Muitas vezes chegam também a ser de capital, tem que marcar, tem que voltar para outro dia, e sabe-se qual é a condição financeira que os nossos municípios passam, que não é aquela das melhores. Em alguns casos, outros recorrem a fazer ecografia numa clínica, um centro privado no Alto Dondo, e que, segundo relatos também de algumas mulheres gestantes, dizem que lá a ecografia está aí a rondar entre os 12 ou 10 mil kwanza. Imaginemos para uma população carente, pobre, que depende da agricultura, muitas vezes é uma agricultura não muito rendável. Tem que ir vender um monte de calulu a 50 kwanza, um monte de milho a 200 ou 300 kwanza. Quando é que essa mãe vai conseguir dar de sustento na sua família e juntar os 10 mil kwanza para então fazer a ecografia? É um problema muito sério. No setor da educação, a situação é gritante. Me recordo nos pretéritos meses de fevereiro, se a memória não me atrasou, a gente fez uma visita de constatação nas instituições escolares e o que a gente deparou, constatou, na realidade, onde aquilo é lamentável. A reforma educativa orienta que 35 a 30 alunos por uma turma. Nós nos demos ou encontramos turmas com uma superlotação de até 130, 140 alunos. Aquilo não contribui para a boa aprendizagem do estudante, nem um bom desempenho
do professor, assim como as condições precárias das maioria das escolas sediadas do município, para não falar também a falta de professores. Nós temos, por exemplo, algumas escolas no primeiro ciclo, e na qual tem 12 a 13 disciplinas, e a escola que está a funcionar com simplesmente 8 disciplinas, 9 disciplinas, 10 faltando 2, 3 professores, e os alunos vão até o fim do ano faltando uma ou outra disciplina. Isso é grave, não contribui para o bom desempenho, para o bom progresso do nosso país, é que a gente tenciona ter um país mesmo com grande progresso. Ok, pronto. Hélder Casal ratifica o argumento do Dr. Yailson? Bem, gostava só que formulasse novamente a questão, bem, porque o que é que é prestar atenção na explanação do meu colega de painel, não é? E pronto, peço aqui ao nosso apresentador para que voltasse a fazer menção, então, da pergunta aí. Pronto, a questão é referente ao que considera sobre principais problemas que afetam a juventude. Bem, como jovem e líder juvenil, não é? Por isso é que eu gostava que do lado do partido da oposição viesse propriamente a representante ou o representante como tal, porque olhar aqui deve ser, não é, clínico e voltada para a juventude e não um olhar, não é, do cômputo geral. Bem, falou-se do hospital. É óbvio que o hospital não está parado, não. Está em obras. Está em obras. E é como tudo. Quando se pensa retificar uma estrada, não é? Nós sabemos que deve-se conseguir, não é? Ou se houver um caminho alternativo, não é? O meu colega de painel fez aqui menção de que hoje o Hospital Municipal funciona no Centro Médico de Saúde. É óbvio que deve lá funcionar, não é? Porquanto o Hospital Municipal está a ser reabilitado e acreditamos nós, não é? Aqueles que têm olhos de ver, sabem que o hospital já não está conforme esteve antes. Brevemente o hospital vai ser entregue, não é? E pronto, nós temos acompanhados aqui, não é? A nível das redes sociais e não só, não é? De que, pronto, o nosso hospital, de forma hipotética, né? Sabemos que temos aqui grupos de opressão, não é? Que há tempos realizaram um exercício de inauguração, não é? Mesmo depois dos supostos camaradas terem inaugurado, ainda assim exigem do Estado a inauguração do hospital, não é? Tem feito pressão para que o Hospital Municipal de Cambamba seja uma realidade, mas o governo do MPLA tudo está a fazer, não é? Tudo está a fazer para que entregue o hospital à população. Pronto, relativamente a essa questão de problemática, para mim, eu faço aqui uma leitura como jovem. A essa altura, um dos principais problemas da juventude não cinge-se pura e simplesmente no hospital, na SATEC, na fábrica cervejeira ECA, no perímetro irrigado do mucoso, não é? Ou então na problemática da educação. Eu acredito que o meu colega de painel é um professor de carreira, tanto é que, não é? Aproveito aqui já fazer a publicidade, foi meu professor na 8ª classe e como professor tem noção de quais são as debilidades que ele tem, porque eu estudei numa turma no ano de 2013, não é? Onde só um estudante tirava positiva, e eu posso aqui mencionar o nome e acredito que é alguém que segue a página. Falo do Agnaldo Clássico, que hoje é licenciado em comunicação social. Era por simplesmente o único colega que tirava positiva. Então, alguém, não é, que pede qualidade de ensino, alguém que exige do Estado, não é, uma melhoria educacional, como professor, como partícipe da educação, acreditamos nós que, pronto, eu ainda posso aqui discordar. Em Cambambe, não sei se existe, não sei, mas eu posso discordar que existem salas de aulas com 100 e tal alunos aqui no município de Cambambe. Eu confio na liderança, não é, da Direção Municipal da Educação. Eu não creio que poderiam permitir com que
algo do gênero venha a acontecer sob pena de sermos... Mas acredita que existem problemas que afetam a juventude? E se existem, por favor, queira-nos... Bem, um dos principais problemas da juventude, e pronto, falo como jovem, cinge-se à empregabilidade. A juventude a essa altura, não é, tem como solução dos seus problemas emprego. O resto ele sabe que, pronto, eu consigo, com emprego eu consigo. Então, para mim, essa problemática, bem, relativamente à juventude, não é? Quando se fala de problemática e solução, a juventude vê que a solução dos seus problemas cinge-se pura e simplesmente no emprego. E, consequentemente, após o emprego, ele consegue, não é? Passo aqui o termo, resolver outras situações. Então, quando se está a falar, não é, da problemática que aflige a juventude, e nós pulamos logo em situações, não é, ou então em obras sociais, estamos aqui a querer dar, ou seja, abrir um parênteses, não é, e criar aqui um outro debate, porque a questão que se prende é, se a Mbona numa traiçoa, nós temos um tema, e o tema é juventude, política, perspectiva para as eleições, não é, de 2027. E acho que essa nossa abordagem deve cingir-se pura e simplesmente, não é, ou seja, deve estar voltada à juventude e não propriamente na crítica, porque nós sabemos que o outro lado só sabe criticar, fazer que é bom, nós também não, bem, como líder, não é, do maior e melhor organização juvenil do país, eu não vejo nada que o outro lado faz que se reflete na vida da juventude a não se criticar. É que o outro lado só sabe fazer fotografia, só sabe esperar erros para criticar. E nós, o MPLA, nós, a JMPLA, nós não estamos preocupados, não é, com o que o outro lado vai dizer, não é? Porque tem-se dito que a meio a uma disputa, quem te dá um soco e tu caíres, por mais que você lhe dá 20 quedas, mas se alguém te der um soco e você cair, essa pessoa ganhou a luta. Então, para nós, o mais importante é resolver os problemas do povo. E nós não estamos preocupados com quem só sabe criticar e não traz solução. Porque, de facto, estar na oposição não significa somente esperar com que o A ou B tenha falha, erra. Quer dizer que para nós o MPLA, nós a essa altura, nós encaramos, nós os jovens da maior e melhor organização juvenil, nós temos visto de que o outro lado se apega das nossas ações para traduzirem, não é, para traduzirem dos seus planos. Nós, o MPLA, nós temos um programa. Nós traçamos estratégias. Então, pronto, relativamente a isso, para mim, a maior problemática da juventude cinge-se desde a empregabilidade, em suma, aberturas, não é? Aberturas, facilidades, desde a obtenção de um primeiro emprego, casa própria, não é? Enfim. Você acha que a juventude de Cambambe, a maior parte da juventude já conseguiu uma casa própria, o emprego? Acha que já se realizou este sonho da juventude? Bem, vamos aqui admitir a hipótese de que nem toda a juventude, não é? Nem toda a juventude, de facto, já conseguiu uma casa própria, senão mesmo um emprego. Mas hoje nós temos visto diferente. Nós hoje, se fazemos aqui um rastreio, girar nas instituições públicas sediadas no nosso município, nós vamos encontrar muitos jovens, muita juventude. E sendo a maioria, nós somos a maioria. Nós somos a maior franja da densidade populacional que Angola alberga. Nós somos a maioria. E sendo a maioria, é normal que um ou outro consiga de antemão, não é, o seu primeiro emprego. Se fazermos aqui um rastreio, não é, girarmos nas instituições públicas, nós vamos encontrar muitos jovens, não só jovens, não é, que têm ali o seu primeiro emprego, mas como também jovens que têm sido catapultados cada dia que passa. Por exemplo, vou já aqui dar um exemplo da província do Namibe, propriamente no município do Tomba, não é? Nós falamos aqui a um jovem que viralizou, de 23 anos de idade, foi nomeado, não é, ao cargo de diretor municipal da energia e água. É jovem. Há um jovem que também foi nomeado na educação, o administrador Adilson Marmaniash,
também um jovem. Então, nós vemos que cada dia que passa, a juventude tem ganhando espaço. É óbvio que nem todos vão ter que subir de uma vez, não é? Num curto tempo, vai então responder a esta questão, Dr. Yailson. O Dr. Hélder Casal diz que um dos principais problemas da juventude é a falta de emprego. Assinala como falta de emprego como um dos problemas que aflige, né, a juventude. Corrobora. Muito bem, antes de lhe responder a questão, gostasse de rebater alguns pontos, por exemplo. Quanto à questão do hospital, o meu caro colega do painel dizia que tem reabilitação. Mas imaginemos, uma obra de reabilitação durar mais de 12, 10 anos, reabilitação, não construção, nem que fosse até uma questão de raízes. Então, uma obra de reabilitação durar mais de 12 anos, isso é mesmo absurdo. Ainda diz que a oposição só sabe criticar, não sabe fazer. Sabemos que é função fundamental do Estado dar condição social para o povo. Não é o trabalho da oposição, da UNITA, pelo menos temos aqui o nosso troço, quem sai da escola técnica aí, próxima à sede do MPLA, aquele troço está mesmo num estado muito degradante. Está mesmo degradante. Não é a UNITA que tem que pegar para ir fazer intervenção naquele troço. É função fundamental do Estado. Então, meu colega do painel não pode vir aqui com discursos baratos dizer que a UNITA só critica, não sabe fazer nada, porque nem trabalho da oposição ir lá, pelo menos, fazer requalificação. Quando a questão praticamente da situação da juventude do município de Cambambe, assim, os problemas da juventude em Cambambe é abrangente. Por além da questão da empregabilidade, o colega do painel disse muito bem, tem uma questão de habitações sociais para a juventude, coisa que não temos também. Centros recreativos é um outro problema que enferma a juventude. Por exemplo, acesso à escolaridade. Hoje temos muitos jovens fora do sistema de ensino porque não tem como entrar a uma escola ou até muitas vezes fazer curso da sua preferência. Alguns têm que recorrer longas distâncias. As escolas aqui no município muitas vezes não correspondem à demanda da nossa juventude. Então, além da questão da empregabilidade, muita outra coisa que enferma a nossa juventude na sociedade. Obrigado. Prontos. Olhando mesmo, não é, para a realidade dos partidos, né, que lideram, não é? Falamos da JMPLA e também Jura. Quais consideram as três principais prioridades que os vossos militantes gostassem, né, ou gostariam que melhorasse? Para nós, primeiro, na visão da UNITA, né, sabemos que é fundamental, é função fundamental do Estado garantir saúde, Estado e proteção. Então, que o Estado velasse nesse quesito. Proteção, saúde e habitação. E habitação. Hélder Casal. Bem, acho que o meu colega do painel já falou tudo quando fez menção aqui relativamente àquilo que são as obrigações do Estado. De facto, o Estado tem feito aquilo que o meu colega do painel disse, não é, que é garantir a saúde e a proteção, e todos nós temos noção que se agora vier aqui a ocorrer uma situação anômala, não é, relativamente a uma violência, nós sabemos a quem recorrer, de facto. Vamos recorrer aqui ao nosso comando municipal e voltar aqui a fazer menção que hoje nós temos um comandante jovem, não é? Comandante jovem, não é? É só para ver que quando se está a falar comandante jovem e nato do município de Cambambe. Então, quando se está a falar aqui de espaço, não é? Daquilo que tem sido as obrigações do Estado, de facto, a saúde nos é proporcionada não ao nosso desejo, mas nos é proporcionada. Agora, se durante aqui a nossa entrevista, se alguém vier aqui a cair, não é? Sabemos aonde nós recorrermos. É óbvio que um ou outro vai aqui se preocupar, pegar e vamos até ao nosso centro de referência do Dondo, não é? Quero só aqui fazer menção de algo, nosso apresentador, quando o meu colega de painel dizia de que temos aí o troço que liga o nosso comitê, dizer que o nosso comitê é do MPLA e não MPLA, mas nós entendemos porque os do outro lado tratam-nos como MPLA, mas nós somos MPLA, De facto, quando eu me referia de que a oposição só sabe criticar e não sabe fazer nada, não é?
não é no quesito de asfaltar estrada. Nós temos visto várias SOS. Muita gente padece de uma ou outra necessidade. É normal que um ou outro camarada da oposição crie uma corrente de ajuda, vá para lá, ajude o camarada, não é? Em nome da sua organização política, senão mesmo... A organização juvenil da Jura não tem feito este trabalho? Jura aqui em Cambambe, para mim, não existe. Como líder juvenil, não existe. É mais prático sentir uma ou outra organização juvenil, não é, das ONG, da sociedade civil, do que Jura, não é? Faço aqui a publicidade. A Joco tem mais nome que a própria Jura. Num município como este, não é? Dizer que a Joco é uma organização não partidária. Exatamente, só para tu dares conta. Mas agora, eu desafio o meu colega de painel a citar aqui uma organização que ele conhece, não é? Que tem mais pendor que a JMPLA. Não existe. Então, bem, nós quando tivemos que falar de ações, não é? De facto, as ações, uma coisa é fazer uma análise político-juvenil e outra coisa é fazer análise político-social. Então, bem, espero que a gente não deva aqui abrir, não é, um parênteses, não é, que para falarmos... Mas quando o problema atinge a juventude, atinge a sociedade. A juventude é a força motriz da sociedade. Então é necessário tocar nos aspectos sociais também, em que a juventude está inserida, no caso. De facto, sim, mas antes devemos fazer menção, não é? Devemos ter como denominador comum a juventude e dando respaldo, então, como que eu posso aqui dizer, não é? Ou seja, dando respaldo, então, ao impacto social, porque se pegarmos primeiro no impacto social, depois decidirmos fechar com o impacto juvenil, acho que aqui estaríamos a fugir daquilo que tem sido, não é, as nossas ações. Porque, para mim, eu desafio aqui o meu colega de painel, não é? Desde quando começou, eu desafio mesmo aqui o meu colega de painel, não é? A fazer menção das atividades que a Jura, sendo a juventude do maior partido na oposição, não é? Já fez. Hélder Casal afirma que a Jura não tem participado nas atividades, não é, de atividades solidárias. Concorda com esta afirmação? Isso não é verdade. A Jura Queira citar alguma ação que a Jura já fez no âmbito social? Já sim, já fizemos tantas. Muitas vezes já nos estudamos com pessoas doentes, pessoas assim, num estado crítico. E a Jura levar uma ajuda solidária para a tal pessoa, sem a gente que quiser fazer publicidade de quem não quer. Okay? Porque a Jura, em alguns casos, há situações que se age categoricamente e não hipoteticamente, porque há situações que nós hoje estamos muito acostumados às vezes a fazer publicidade em tudo, né? Então, se levar uma coisa, sigilo. praticamente nem sempre tem um sigilo, mas existem algumas ações que não precisamos fazer hipoteticamente, mas categoricamente. Quer dizer, nós há certas ações básicas que não precisamos fazer para fazer publicidade ou para ser visto. Mas sendo uma organização juvenil que pretende, na verdade, mostrar o seu trabalho, não seria benéfico fazer ou realizar uma ação solidária e mostrar à população que a Jura também está a trabalhar no âmbito de solidariedade? Isso, nos dias de hoje, como agora virou moda tudo publicidade, né? Talvez que nas próximas ocasiões, se calhar, estaríamos a cingir-se nessa visão. Porque há quem pergunta, se a juventude pergunta se a Jura existe neste aspecto. Então é necessário aqui clarear se, na verdade, tem... É funcional. É funcional. Não existe simplesmente de nome, mas é funcional. Exatamente. Pronto. Os jovens de Cambambe sentem-se representados pelos partidos políticos, no caso? Bem, falando propriamente da JMPLA, de facto, sentem-se, não é? E pronto, estranha-me aqui ouvir o meu colega de painel, não é? Quando dizia, se bem que alguns optam na divulgação, veja lá, se uma obra que não foi você quem fez, não foi você quem pensou, consegues ir fazer fotografia e postar, e uma ação
que parte de você, por que não postar? Quer dizer que aqui, incrível que pareça, não é? Ficamos assim, meios atabalhoados relativamente a este aspecto. Dizer que do pouco que a gente conhece, não é, da oposição que temos, é impossível fazer e não mostrar. É impossível. Porque até onde tem 7 jovens, até uma bandeira que 2 ou 3 jovens pegam, é postada. E a única pessoa aqui em Cambambe que tem postado coisa relativamente ao partido da oposição é na pessoa do seu responsável a nível municipal. Senão mesmo, talvez todos são estátua viva. E nós os jovens do maior e melhor partido, da maior e melhor organização juvenil, nós temos tido formações relativamente a este quesito. Nós somos obrigados a defender o líder e a bandeira de forma intransigente. E dizer aqui que nós aqui em Cambambe, muita gente é do MPLA. De facto, nós isso admitimos. Mas também eu não vou aqui falar, não é, de forma irônica, de que tudo está bem. Acredita que a maior parte da juventude em Cambambe está afiliada ao partido MPLA? Exato. Alguns no passivo e outros no ativo. Alguns no passivo, outros no ativo. Quando quer dizer de passivo, são aqueles escondidos. Bem, escondido como tal não, né? São identificados. Bem, vamos supor que até a minha posição, eu sou um órgão. E existem os organismos. É normal, não é, que um ou outro camarada se identifique, se revê nas políticas do MPLA e diz que, pá, camarada, primeiro, eu doravante passarei, assumo a minha militância, não é? Vai preencher a ficha de inscrição, tudo bem, entra para a nossa organização, mas ele depois te diz, pá, bem, por conta de ABC, eu vou decidir ficar no passivo, mas conta comigo para que der e vier. Existem os camaradas que são assumidos, mas só o líder sabe. Porque um dos principais motivos, um dos principais objetivos é defender o líder e a bandeira, desde a estrutura central até as bases. Veja, a nível central, nós defendemos o camarada presidente João Manuel Gonçalves de Lourenço, presidente do MPLA da República de Angola. A nível provincial, nós defendemos o camarada João Diogo Gaspar. E a nível municipal, nós defendemos a camarada Maria Mafuta de Fuma Bafutide. Esta é uma obrigação de todo e qualquer militante do MPLA, da JMPLA, OMA, enfim, desde a base até o topo. Então, estranha-me aqui, não é? E fico totalmente estupefacto pelo facto do meu colega de painel dizer que a UNITA faz, mas não mostra. E tem se eu não mostrar, não é doravante. E pronto, quero aqui, em gesto de aconselho, o bom crítico é aquele que traz sugestões. Traga sugestões, porque nós estamos em aberto. Porque se vermos bem, no exercício que se fez da última vez, a única proposta que os camaradas do outro lado aprovaram por unanimidade, sem abstenção, sem contradições nenhuma, foi o aumento dos incrementos salariais. Prontos, vamos passar aqui já também dar oportunidade, no caso, ao Yailson, para então, em poucas palavras, argumentar aquilo que o Elder Casal acabou então de afirmar. Ok, dizer, em primeiro lugar, gostaríamos de dizer também a pergunta inicialmente foi em questão de representação, aderência e militância. Dizer que a UNITA no Cambambe está a bom caminho, há uma boa aderência na parte da juventude, mas muitos desses jovens também, como o colega dizia aí do painel, que muitos deles no partido estão no passivo. Na UNITA a realidade também não é diferente. Muitos então estão no passivo. Se o governo puder, que estão aí, muitos deles estão no passivo, imagina na oposição, porque nós sabemos se quem tem olhos para ver e quem vive em Angola com essa realidade, quem é da oposição em Angola é um calcanhar de Aquiles. Se você quiser ver a tua vida comprometida em Angola, é simplesmente se colocar na oposição. Tanto que hoje tenho até alguns amigos e que falam, poxa, fulano, você anda com aquele do outro lado, poxa, isso até me admira tanto.
em Angola, um país que consagra o multipartidarismo. Sabe-se que quando se fala de multipartidarismo, não é um partido, o multipartidarismo é feito por vários partidos políticos. Então é absurdo praticamente alguém se implicar por A ou B porque do partido tal. Eu tenho sido queixa de muitos colegas meus, tem alguns colegas assim chegados, falam, oh, então, você também é daquele lado que tivemos muito a dar com Ailson de Brito, não sei o que, está bem da UNITA, como é que é? Então é um problema muito sério, quer dizer, é só ser da UNITA, ser de outro partido político que não seja do MPLA, aí começa a tua dor de cabeça. Por isso é que muitas vezes limitam-se a não fazer a política ativamente, sob pena de encontrar alguns empecilhos na sociedade, porque hoje o país que nós conhecemos muito bem o nosso país, muitas vezes o cartão de militante o cartão de militante do MPLA fala muito mais forte do que a angolanidade é outra situação ou meritocracia do indivíduo. Então, por isso é que muitas vezes fazem aí a política num sistema mais assim restrito. E quando o colega dizia que a UNITA só sabe aprovar, não traz sugestões. Nós sabemos que o MPLA é um partido orgulhoso. A nível central na Assembleia Nacional, muitas das vezes a UNITA traz grandes soluções, grande proposta, e simplesmente por ignorância o MPLA não aceita. Muitas vezes, em questão de alguns orçamentos tem acontecido, o MPLA traz um orçamento, a UNITA traz outra visão, e simplesmente, teimosamente, acham que eles que estão certos, não, tem que ser assim. E, em alguns casos, esse orçamento mal caminha, depois tem que retificar porque a coisa não funcionou. Então, por mais que a gente trazer 1001 soluções, não sei se é por ignorância ou por orgulho, o MPLA simplesmente nunca torceu ou então nunca é humilde muitas vezes a acolher as sugestões da outra parte. Sobre o papel dos partidos e da juventude, qual então deve ser o papel das organizações juvenis partidárias dentro de uma sociedade? Hélder Casal. Bem, o papel da juventude dentro de uma circunscrição territorial deve ser de motivar, não é? Incentivar, trazer ideias convergentes, não é? Pensar futuro, porque quando nós pensamos de que vou resolver isso amanhã, lembrar que o amanhã depois se torna hoje, porque o amanhã é traçado antes dele, e quando chegamos nele, se torna hoje. Então, para nós aqui, não é? Como líder juvenil, o que nós aconselhamos, não é os jovens terem uma mente ampla, não é? Uma mente futurística, não é? Uma mente que de facto se reflete naquilo que são, como é que podemos aqui considerar, daquilo que são os seus objetivos, porque, veja lá, pelo menos eu aprendi uma coisa: cada família é uma família e os filhos são a continuação dos pais. Se tivermos um péssimo pai, é óbvio que nós seremos um péssimo filho, porque nós a essa altura, eu como líder juvenil, eu tenho dito aos meus camaradas, e nós no MPLA somos super democráticos. Democrático porque aquilo que tem sido os nossos estatutos, os nossos regulamentos internos, é só para ver que no MPLA tem níveis. Eu sou órgão e existem os organismos. Quando é que surgem os organismos? Os organismos surgem quando o órgão, não é, por sinal, é alguém deliberativo, decide indicar alguém para uma determinada função. Mas isso não acontece do outro lado, não é? Por conta da apetência de assinar despacho. No outro lado são nomeados. Você vê? Então, é inacreditável a essa altura, para se escolher um líder juvenil, não é? Do outro lado aqui em Cambambe, deve ser feito à base de um despacho. Já nós não. Nós é feito à base da eleição, e essa eleição depois vai surgir algumas resoluções que por sinal vão dar pendor, não é, aquele exercício democrático. E aí Ailson de Brito queira, na verdade, responder à questão que eu coloquei sobre o papel da organização juvenil partidária. Geralmente nós como papel da juventude, como é que repetir essa Qual é o papel da organização juvenil partidária? Geralmente, o nosso papel, muitas vezes, é educar a nossa sociedade, a nossa juventude, porque hoje, nos nossos dias, vemos uma juventude muitas vezes desordeira, né? Pautando em condutas muitas vezes indecorosas, que não ajudam em nada para o progresso do nosso país.
Então, nós, particularmente, os nossos militantes, e segundo nosso estatuto, procuramos cada dia nas formações políticas passar a mensagem sobre como deve se comportar um verdadeiro jovem numa sociedade, não sendo desordeiro, não sendo fomentador de conflitos, entre outras. O que a juventude do vosso partido tem feito ou pretende fazer para estar mais próxima à população? Geralmente, o nosso dia a dia é mesmo estar próximo com a população, trabalhando muitas vezes em algumas situações de sensibilização, por exemplo, da população e entre outras. Então, a nossa política praticamente é de proximidade à população, porque não se faz política sem população. Então, esse é o nosso dia a dia. Ok. Pronto, Hélder Casal, há quem diga que em alguns momentos os ativistas sociais acabam por ter mais aproximação com a população, em detrimento dos partidos políticos. Quer argumentar sobre esta temática? Bem, há quem diz que os ativistas tendem a ter maior aproximação da população relativamente. Exatamente, em detrimento dos partidos políticos. Bem, podemos fazer por simplesmente um olhar cambambe ou no cômputo geral, se me permite. Podemos aqui... Vamos analisar Cambambe. Bem, eu ainda acredito, não é cambambe como tal. Se existem ativistas, se é que existe ativista, talvez não passa mais de um. Se é que existe. Por quê? Eu tenho uma grande admiração por alguém, só não vou falar o nome, mas ele sabe. Mas vou aqui usar uma frase que eu uso sempre com ele. Velho, estás aonde? Dia tal, vamos nos tirar sangue. Ele sabe. Eu tenho um grande apreço por esta pessoa. Por quê? Eu, por exemplo, eu trabalhei no gabinete do administrador Malungo na altura mais de 3 anos. E eu via o que é que acontecia. Quer dizer, algumas pessoas usavam essa frase de ativista, depois usavam inocentes, não é? Vão, saem em ruas, e no off vão e recebem alguma coisa em troca. E nós temos noção, até a nível de Angola, se fazermos um olhar clínico, nós vamos dar conta que dos ativistas também se contam. E falar propriamente de Cambambe, Queira citar os verdadeiros ativistas a nível municipal e também nacional? Bem, a nível municipal, para mim, prefiro guardar, não é? Prefiro guardar por uma questão, não é? De respeito a esta pessoa, não é? Prefiro guardar e pronto. Dizer que os ativistas aparecem e dão cara. Exatamente isso. Mas nem todos que dão cara são verdadeiramente ativistas. Porque alguns confundem a arruaça com ativismo. Alguns confundem, não é? Alguns confundem confusão com ativismo. Porque, vejamos, eu conheço pessoas aqui. Com isso, desculpa, com isso está a afirmar que a maior parte dos que dizem ser ativistas aqui em Cambambe são arruaceiros. Bem, prefiro não usar termos pejorativos como tal, não é? Prefiro aqui não usar termos pejorativos. Tanto é que eu tenho respeito por todos eles. Respeito. Mas ativistas como tal se contam. Se se contam, não passam mais de um. Não passam mais de um. Pelo que sei e pelo que vi, como alguém que trabalhou praticamente de forma direta, não é? Com o gestor municipal. Porque eu via o pessoal a entrar no gabinete, a receber alguma coisa em troca, usando o esforço de outrem. Eu via. Então, para mim, quando o ativismo se reflete nas más práticas, sob pena de te enriquecer, isso para mim não é ativismo, é fome. Então, nós, não é? Nós Aqui em Cambambe, de facto, temos pessoas que pensam diferente. Temos sim, e vamos admitir. Temos pessoas, temos jovens, não é? Temos ONGs, temos associações que pensam de forma divergente. Mas agora, há uma pergunta que não se quer calar. Qual é o fim último disso? Porque todos nós sabemos que o fim último da revolução é garantir o seu bem-estar. Mas, de certa forma, os ativistas despertam a atenção dos partidos para realizarem ou então poderem então resolver algum problema juvenil? Nem sempre porque uma coisa é fazer pressão daquilo que não existe e outra coisa é
sobrepor aquilo que existe de modos a dar cobro daquilo que são as tuas pretensões. Veja lá, temos hospital. Uma coisa é ouvir que o hospital daqui a 2, 3 meses vai ser inaugurado e tu levantares uma situação anômala relativamente a isso, para que depois apareça perante a população de que não, isso só foi feito por conta do casal ou do A. Então, para mim, não é? Eu tenho respeito a todos eles, respeito, não é? Respeito. Muitos dos que dizem ser ativistas, não é? De alguns que eu acho que são ativistas, foram meus educadores, tenho muito apreço por eles, mas também desconsidero muitos por conta daquilo que vi. Exatamente. E aí, Wilson, tem alguma coisa referente a esta questão? No meu ponto de vista, né, acredito que no município de Cambambe temos sim muitos e bons ativistas. Apesar que temos um ou outro que também se deixa levar por fim confesso, e isso existe. E muitos desses não conseguem fazer aquele ativismo no sentido verdadeiro por conta do medo das represálias. Fazer ativismo em Angola, fazer política em Angola, não sendo do MPLA, é mesmo uma quebra-cabeça. Tem que se ter muita coragem, porque as perseguições aí acontecem. E muitos desses ativistas, praticamente, que recebem alguma coisa. Mas quem dá essa alguma coisa? Será que ele que chega até a administração, porque se o administrador vem, não será que na administração, nesse órgão, tem alguém que vai atrás desse ativista para poder o silenciar, lhe dar uma recompensa? Porque eu não acredito que o ativista é que vai atrás da administração ou do partido que governa. Não, para mim, agir assim ou não agir assim, dê-me uma casa ou uma motorizada, que acredito que isso não acontece. Se alguém lhe dá um bem, porque alguém é que tem essa iniciativa de dar esse bem no sentido de silenciar esse mesmo ativista, porque meu próprio ativista que vai chegar no órgão do Estado ou na administração dizer, não, eu sou ativista, e para mim ficar agir de uma forma timidamente, dê-me isso ou isso, dê-me em casa ou meio de transporte, isso não é verdade. Se um ou outro ativista se deixou corromper, se deixou ser ofertado alguma coisa, é porque alguém teve algum protagonista que arquitetou ou orquestrou essa situação de corrupção ou então de ofertas, porque ele por si próprio não vai chegar porque senhor fulano dê-me isso para mim agir passivamente. Então, mas na verdade, ativista existe. Se tem bons, não bons, é como tudo, em toda e qualquer área, temos os bons, os médios, cada um age e faz as coisas da sua forma e da sua maneira. Então, devo o respeito de uma outra forma, da forma que fazem, mas tem contribuído de alguma forma ou de alguma maneira para despertar muitas vezes as consciências de uma ou de outra pessoa que ainda está aí distraída. Ok. O MPLA governa o país há muitos anos. Há jovens que reconhecem avanços, mas também questionam por que problemas básicos continuam sem solução. Como encara esta afirmação ou problemática? Por favor, gostava só que o nosso apresentador voltasse a repetir aqui a questão. Não é? Dizia que a governação do MPLA vem desde há muito tempo. Exato. Há jovens que reconhecem avanços, não é? E há aqueles que criticam ou questionam por que os problemas continuam, ou problemas básicos continuam. Bem, uma coisa eu aprendi. Quando nós termos síndrome de críticas, até onde há bem nós vamos ver mal. E nós sabemos que muitas das vezes nós que reclamamos, não é? Somos os maiores produtores daquilo que ontem reclamamos. Com isso estou a querer dizer o quê? Veja, como por exemplo, problema de saneamento básico. Nós chamamos a atenção à população. É incrível quando não se tem uma educação como tal, porque tudo parte da base da educação. E pronto, nós sabemos, não é, que no nosso país, falando propriamente de Cambambe, nós temos algumas zonas que, de facto, nós admitimos, tem sido difícil moldar essas pessoas. Fazem lixeira dentro da comunidade. E quando acionam a administração, não é? A administração, por sua vez, faz a remoção, às vezes, do lixo, não é? Estamos aqui a falar propriamente de saneamento, mas ainda assim, deixa recomendações.
Recomendações estas que não são cumpridas na íntegra. E depois, como consequência, nós continuamos a fazer aquilo que nos foi chamado a atenção, depois queremos cobrar ao Estado. Não é? Portanto, quero aqui dizer o seguinte: o que nós precisamos a essa altura, o espírito de patriotismo. Eu sempre tenho dito, nada está acima da pátria. Primeiro nós devemos colocar em primeiro lugar a pátria. Porque é por conta de existir uma pátria, não é? Uma mãe pátria, por sinal para nós chamamos Angola, que existem partidos políticos. E nós, os jovens do MPLA, nós colocamos a pátria em primeiro lugar. Primeiro a pátria, e depois só assim é que nós pensamos partidos. Só que, infelizmente, nós somos muito mal entendidos. Por quem? Por camaradas que não se revêem nas nossas políticas. É tipo quando alguém fixa na mente, não é? Vamos supor que alguém antes foi mulherengo, decidiu se converter. Aí, no meio daquela sociedade, no meio daquela circunscrição territorial, se está correto, nós vamos ver que alguns vão ficar com o Antônio do passado e não mais vão querer saber do Antônio do presente. Assim acontece na política. Há quem prefere memorizar de que o MPLA não presta, mas de facto o MPLA tudo faz e tudo tem vindo a fazer para melhorar o bem-estar dos angolanos. Muitos cidadãos dizem que a oposição em Cambambe tem pouca presença prática, não é? E o que os ativistas acabam por ter mais voz e posicionamento. Como a juventude da UNITA, né, responde a essa percepção? Epá, isso, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem o seu ponto de vista, mas isso não é a realidade. A juventude da UNITA está aí, tem presença sim, está aí. Isso, cada um tem o seu ponto de vista, cada um se dá a sua ideia que não, a sociedade civil tem mais presença, não é verdade. A juventude da UNITA está lá sim. A UNITA tem realizado atividades que fazem com que a juventude olhe para o vosso partido? Realiza sim, e muitas. Se um jovem de Cambambe vos perguntasse por que devo acreditar no vosso partido, o que responderia? Eu diria assim que deve acreditar no nosso partido porque a UNITA é um partido que está aí comprometido a trazer o bem ou então a trazer a resolução dos problemas estruturantes da juventude, porque não se admite, nós vemos um Cambambe como esse, com problemas básicos, que nem a pergunta que adiantou anteriormente, e que não se admite para um Cambambe desse. Temos, por exemplo, tocar a problemática da água no município de Cambambe. É absurdo um município de Cambambe na qual corre o maior rio de Angola, passando quase a 10 metros, até mesmo para não dizer cortando a cidade, e o município de Cambambe ainda passar com problemas de água. Tem um outro bairro que corre água nas torres, mas grande parte dos bairros é um problema muito sério, para não falar então das suas comunas. A título de exemplo, temos aí o Danjamenha. O Danjamenha, praticamente, diríamos, é uma comuna praticamente que está em forma de uma ilha, porque está no meio de dois rios grandes. Está no meio entre o rio Lucala e o rio Kwanza. Mas, infelizmente, uma população que muito sofre no quesito de água. É absurdo numa fase como essa, aquele povo ainda depender da água que a administração leva nas cisternas. Muitas vezes, quando a administração não consegue fazer cobro a isso, são obrigados a recorrer, pegar nas motos vulgo com papata, para ir no rio Lucala buscar a tal água. Apesar do governo ter investido milhões de dinheiros para um projeto de captação no rio Lucala que não serviu para nada. É um projeto que se gastou muito dinheiro no cofre do Estado e é um projeto que se calhar nem após a sua inauguração nem beneficiou a população durante 6 meses ou 7 meses. Então, os problemas básicos no nosso município ainda é muito estruturante. Uma vez o UNITA entrando no poder, com certeza a gente faremos o melhor. Okay. Helder Casal. Bem, ouvi aqui o meu colega do painel, ouvi atentamente, não é? E, bem, quero aqui dizer de que o governo do MPLA tudo faz e tudo tem vindo a fazer para a melhoria do bem-estar dos angolanos, de Angola e dos angolanos. Portanto, quero aqui dizer, não é? É uma utopia afirmar aqui de que
o governo gastou milhões de kwanzas, não é, para a captação ou o sistema de abastecimento de água, não é? A ETA, do Mas a minha Danjamé. questão é referente à juventude. Não é? Eu coloquei, não sei, gostava de responder o doutor Yailson, mas eu coloquei uma questão Sim. que faz referência, não é, ao posicionamento da juventude. Se um dos jovens de Cambambe vos perguntasse por que é que deveria votar no vosso partido, o que é que responderia? Bem, a resposta é muito simples. É óbvio que atualmente, não é? Quando és fraco, junta-te aos fortes. Só assim se tornarás um deles. Esta é a resposta. Sim. Como líderes juvenis, quais ações práticas já desenvolveram em benefício direto da juventude de Cambambe? Bem, falando propriamente da JMPLA, são vários. Como, por exemplo, nós cada mês do ano, nós escolhemos, e pronto, e aliás, nós sabemos que cada mês do ano, não é? Normalmente tem tido datas comemorativas e não só, e nós aproveitamos, por isso é que o nosso programa, nas nossas reuniões, nós temos aprovado os nossos programas quadrimestrais, não é? Quadrimestre. E, portanto, nesse diapasão, nós aprovamos para todos os meses, durante os 4 meses, passo aqui o pleonasmo, não é? Como, por exemplo, vou falar propriamente desse mês. Esse mês, a JMPLA já realizou várias atividades, não é? No mês findo realizamos várias também, várias. Hoje, por exemplo, nós conseguimos reunir, não é? E estranha-me aqui ouvir... E isto beneficia a juventude de uma ou outra forma? Sim, de facto sim. Por quê? Porque nós conseguimos fazer perceber o jovem de que realmente o MPLA não é aquilo que muitos ouvem. Tem-se dito que, bem, não se julga o livro pela capa. E nós, não é, dentro daquilo que tem sido as nossas obrigações, nós obrigamos, então, levamos os jovens, não é, a fazerem leitura, não é, do livro. Se porventura vier a lhe convencer, não é, que fique. Não, mas quando estamos a falar de ações práticas em benefício da juventude, estamos a falar de ações solidárias que apraz o cidadão. Não, se calhar, voltado no âmbito de, se calhar, mostrar os dogmas do partido. É mais voltada para essa situação. Bem, de facto são várias. Nós conseguimos responder, não é? Ali onde o jovem sentir-se de que a JMPLA pode fazer alguma coisa, nos é batido a porta e nós fizemos a nossa parte, não é? As ações solidárias são várias, nós temos feito, não é? E nós temos servidos de link, não é? Passo aqui a publicidade de link, não é? Para junto das entidades superiores, me refiro às entidades governamentais e não políticas, não é? Conseguir soluções para então ver um ou outro problema da juventude resolvido. Porquanto nós temos estado a levar a cabo, vamos supor que um jovem veio a requerer um espaço de terra para a construção dirigida, já faz tempo, não é? Até agora não há solução, desde que tenha o requerimento em sua posse com um despacho, nós vamos atrás, esse jovem recebe, vamos supor que nos é batido a porta, há um jovem que está passando necessidade, tem uma receita, não consegue comprar, nós conseguimos resolver esse problema. Há um jovem que padece de uma deficiência, precisa de cadeira de roda, precisa de muletas, nós também conseguimos fazer essa ponte e pronto. Portanto, nós, a JMPLA Cambambe, de facto, nós temos estado a trabalhar, não é? De modos a dar cobro, não é? Aquilo que tem sido, então, alguns fenômenos naturais que, por sinal, tramitam para a social. Ok. E aí o som de... Quando a UNITA, nesse quesito, né, temos feito a nossa parte, apesar de uma forma assim tão tímida, mas os próximos desafios é melhorar quanto a esse quesito. Ok, exato. Como imaginam Cambambe nos próximos 5 anos? Assim, de uma maneira resumida. Tensionamos um Cambambe melhor, um Cambambe que aspira, que consome os seus moradores.
Bem, daqui a 5 anos acreditamos nós que Cambamba não mais vai ser o mesmo, não é? Por conta daquilo que tem sido, então, as mudanças. Só não vê quem não tem olhos de ver, passo aqui o termo, e nós sabemos que daqui mais algum tempo, não é? Faça sol, faça chuva, o governo do MPLA tudo tem vindo a fazer de modos a melhorar não só a imagem da nossa municipalidade, como também o estado social e econômico dos municípios de Cambamba. Em algum momento a JMPLA e a Jura uniram forças para responder a desafios da juventude de Cambamba? Que experiências podem, na verdade, partilhar aqui? Bem, relativamente a este assunto, não é? E deixa já aqui parabenizar a página, não é? O programa Camba News. Desde a nossa eleição é a minha primeira vez. Se virem muito bem, eu trago aqui estatuto não do MPLA, mas da JMPLA. E vejo o meu colega de painel, trouxe aqui o estatuto do seu partido e não propriamente da organização. Nós aqui em Cambamba, a gente lida, né, com um outro camarada, tanto é que eu fiz um exercício quando entrei aqui para esta sala. Saudei o meu colega de painel, não é, dizendo que meu eterno professor, não é, uma vez professor para sempre, independentemente das posições que a vida nos vai proporcionar, não é, dizer que nós nunca tivemos um feedback como tal, não é, porque por isso é que eu fiz aqui a menção, primeira pátria, quando eu dizia de que a primeira pátria é para esquecermos de que fora das vestes políticas, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e como humanos, como cristãos que somos, devemos então colocar em primeiro lugar, não é, vou aqui pular para a ciência, as relações humanas. E mentiroso é aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão. E muitas das vezes não há essa retroalimentação ou feedback, não é, entre a JMPLA e a Jura, não é, por conta da falta de diálogo, não é? Um outro dirigente encara o outro como inimigo e pronto, sabemos que a luta é só uma, não é? A luta é só uma e cada um deve puxar a brasa para a sua sardinha, não é? E pronto, mas ao puxar, deves ter certeza que a tua sardinha não está combalida, não é? Exato, então nós, a JMPLA Cambamba, nós estamos abertos, nem que for para uma partida de futebol, nem que for para uma ação solidária, nem que for que é para ir responder uma SOS, não é? Nós estamos em aberto, não é? Nós a JMPLA, de facto, só para ver o exercício que fiz, não é? Desde o convite feito por mim, e hoje estamos aqui, não é? De louvar, espero que isso não fique só por simplesmente entre a JMPLA e o maior partido da oposição, o Jura, no caso, chamem também outros camaradas de outras filiações políticas para juntos sentarem aqui, se não mesmo, não é, olhar para aquelas forças políticas que tendem a ter um pendor diferente das outras, ficamos aqui em tripartida, não é? E juntos então criarmos aqui um tema que venha a beneficiar então os nossos ouvintes. Doutor, e aí o som? Quando a este quesito, infelizmente, hoje ainda temos uma doença grande no campo da política. Muitas vezes confundimos inimigos políticos e adversários políticos. Hoje, infelizmente, muitos dos políticos, ou de outra agremiação política, outra agremiação política, muitas vezes, em vez de nos encararmos como adversário, a gente nos olhamos como inimigos na política. A título de exemplos que eu estou a dizer, tem alguns amigos, até mesmo colegas, que têm muita boa relação comigo. E lhe questionam, mas está sempre com o Brito, como ele é do outro lado. Ué, mas o que é que tem? Somos angolanos. Só temos visões diferentes, temos só ideias diferentes. Mas todos nós estamos aí a lutar para um bem comum, é a pátria. Então é absurdo quando um dirigente, às vezes a alto nível do MPLA, se escandaliza por me vir andar com alguém. Mas você está sempre com o Brito, comentando. Também tem puxando do outro lado. É normal. E eu tenho amigos do MPLA. Tenho um aqui que nem adianta fazer publicidade e nem adianta. Tenho aqui 2 ou 3. E que a gente andamos normalmente, às vezes no carro dele. Tipo, mas
mas como então você? E que muitas vezes também já lhe questionaram também, como então você então e como? Será que ele quer te puxando lá dele? Não, nós não somos inimigos, temos que saber muito disso. O jovem de cada um que acredita numa força política não é inimigo do outro, simplesmente somos adversários políticos. Mas infelizmente ainda temos esse conceito, se o fulano for da UNITA, você não é bem-vindo, não é bem visto. E infelizmente esse comportamento está mais no seu do MPLA. Nós na UNITA muitas vezes não temos esse problema de se socializar com alguém que é do MPLA, não temos esse problema. Podemos andar, podemos caminhar, podemos contar algumas coisinhas, mas cada um tem a responsabilidade que sou do partido, tá, mas o MPLA te olhar, andar com alguém da UNITA, é um problema sério. É que no MPLA eu me admiro às vezes, tendo em conta a maturidade e o partido se intitulando como o maior partido de Angola, se inquietarem com coisas fúteis. Imaginemos, nós já tivemos situações de pessoas que entraram em conflitos graves simplesmente porque arrendou a sua casa num elemento da UNITA. Isso não se explica sendo angolano, ele tem a minha propriedade, arrendando um elemento da UNITA. Qual é o pecado que tem? Mas foram pessoas que receberam represálias. Como é que você arrendou a tua casa naquele elemento que é do outro lado? Então, infelizmente, esse é o problema que Angola vive. Ainda temos aquele de nos olharmos como inimigo, em vez de nos olharmos simplesmente como adversário político. Nós não somos inimigos. Imaginou amanhã o UNITA entra no poder, como é que a gente vamos nos encarar? Então, sabemos que nós não somos inimigos, fica bem claro, simplesmente somos adversários políticos com ideias ou pensamentos diferentes. Exato. Dizer que, para além das vestes partidárias, somos seres humanos e dotados de um amor fraternal. Nós estamos na reta final e aqui dizer que o nosso tema em questão é Juventude e Política, perspectivas para as eleições de 2027. Prontos, dizendo que eu gostava aqui que deixassem uma mensagem, né, para os jovens de Cambambe que acompanham este debate. Bem, minha mensagem como líder juvenil, nós na JMPLA temos militantes, amigos e simpatizantes. Quero aqui, de forma extensiva, não é, deixar um apreço a todos os ouvintes, para aqueles que, por sinal, virão, não é, a intervir quando se depararem com esta matéria, de que precisamos nos acreditar, não é? Mais do que pensar partido, devemos pensar a pátria. Mais do que pensar em inimizade, devemos pensar em amizade. E com isso quero aqui mais uma vez reforçar de que a JMPLA está aberta, não é, para receber todo e qualquer jovem com idade compreendida dos 15 a 35 anos de idade. E quero só aqui ressalvar algo, não é? O meu colega de painel disse que o MPLA tem se intitulado como o maior partido de Angola. O MPLA não se intitula, o MPLA é o maior partido de Angola. Esse é mesmo de sentar, você tem que sentar, é o maior partido de Angola. Então, sendo o maior partido de Angola, não é? Estávamos nós convidar os jovens, não é? Que a melhor equipa de se filiar na equipa que está a vencer. Ailson de Brito, que mensagem deixa para os jovens de Cambambe? A mensagem que eu deixo para os jovens de Cambambe, queiram militantes, amigos, simpatizantes ou sociedade civil, como eu dizia ao princípio, todo homem fazendo política ativa ou inativa é político, que pautassem numa cultura democrática, numa cultura de tolerância e não de intolerância, porque até então muitas vezes a gente debate-se com muita questão de intolerância. Nós gostaríamos que em 2027 pudéssemos entrar num jogo democrático e político de irmandade e não daquela cultura de intolerância. Então, esse é o recado que eu deixo para os nossos amigos, militantes, simpatizantes, fazerem uma política consciente, com tolerância e não com intolerância, porque sabe-se que todos nós somos angolanos. A juventude da Jura está pronta para 2027? Muito pronta e muito ávida para enfrentar os desafios que nos levarão ao garante da vitória. A JMPLA está em posição correta em 2027? O objetivo é defender a bandeira e o líder de forma intransigente, de forma a garantir
a vitória retumbante do glorioso MPLA em 2027. É com estes comentários que chegamos ao fim da primeira edição do Kamba News Frente a Frente. Hoje então vimos diferentes perspectivas sobre a juventude, políticas, desafios de Cambambe rumo às eleições de 2027. Agradecemos aos nossos convidados pela participação e a todos que acompanham o nosso programa. Obrigado e, como já sabe, em Quimbundo, chalé no Quiambote e em francês, au revoir. Até a próxima edição.